Quantos estão alegres aqui para celebrar a ceia do Senhor? Podemos estar aqui em família, numa igreja, né, com essa cadeira gostosa, porque, queridos, essa semana, eu falo antes da gente iniciar, né, que a palavra que eu tenho para trazer, que a semana, então, está comigo, essa incumbência séria, que eu acho muito séria, trazer a palavra do Senhor para a sua igreja, comunicar aquilo que Ele tem para falar. Mas nós tivemos, então, né, 2 episódios aí essa semana. Primeiro, o Miguel já falou aqui sobre essa questão do apagão. Né? Lá em Coríntios está escrito que a gente pode ser abalados, mas nós não seremos destruídos, porque nós temos um Deus que não muda, amém? Né? E essa semana, eu e a minha família, nós fomos assistir um filme. E é que eu não vou saber falar direito o nome da pessoa, calma aí. Nós fomos assistir um filme, e o nome do filme é O Espião de Deus. Falei certo. E a história de Dietrich Bonhoeffer. Uma coisa assim, vocês já devem ter ouvido falar de livros dele, O Discipulado, enfim. Mas nós fomos assistir e é algo assim até pro meu esposo, assim, é meio tipo, chegou a falar, alguém quer ir no cinema comigo? Eu e o Mateus, a gente olhou e falou, opa, vamos, nunca fala, vamos. A gente nem quer saber o filme, a gente só vai. E quando nós chegamos lá, então, era esse filme. E eu confesso realmente que nós saímos os 3 daquele filme mudos. Eu não conseguia falar. Eu não conseguia falar. E até ele falou, por que, gente? Por que da mudez? E, tipo, ninguém conseguiu falar mesmo. Então, se você puder assistir, assista, né? Estávamos em 6 pessoas na sala do cinema. E, sabe, aquilo realmente... Não vou dar spoiler aqui do filme, né? Não sei se alguém já, enfim, leu o livro. Não vou dar spoiler, mas... Quando eu saí de lá, e a gente tem, né, queridos, semanas e semanas difíceis, né, na vida da gente. Nós temos coisas mais complicadas. E eu falei da ceia, porque a última ceia dele, do Dietrich. Mais uma coisa para aprender no Duolingo alemão. Vamos lá. A última ceia dele foi... momentos antes dele ir para a forca, por ser enforcado pelo nome de Jesus. E quando eu falo aqui, que eu fico tão feliz, todas as vezes que a gente vem ceiar aqui, que a gente pode fazer parte, quantas pessoas têm morrido pelo nome de Jesus. Quantas e quantas pessoas estão em países com a igreja perseguida, porque porque pegam a verdade do que está na palavra e vivem aquilo. E isso me constrangeu de uma forma e de forma nenhuma. Eu quero vir aqui primeiro falar alguma coisa para vocês e falar, estou falando o que eu senti quando eu assisti o filme. Eu saí de lá me sentindo um nada. Eu saí de lá me sentindo assim, falando, Deus, às vezes por tantas coisas pequenas, dá vontade de desistir. Às vezes por coisas mínimas, a gente dá vontade de realmente de não estar na tua presença. E quando eu saí de lá, eu falei assim, imagina, eles foram proibidos de declarar que Jesus Cristo era o único Senhor dos senhores. Eles foram proibidos de ler a nossa Bíblia. E nós temos tanto privilégio de estar aqui. E às vezes, a gente, é claro, guardadas as devidas proporções do momento histórico do qual eles estavam a viver, que era a Segunda Guerra Mundial. Às vezes a gente se prende por tão pouco. E realmente, desde então, eu venho assim... Desde então. Quando que foi? Faz 2 dias, já nem lembro mais. Foi faz pouco tempo.
E aquilo tomou o meu coração. E a única oração que eu tenho feito, falado assim: Senhor, me perdoa, me perdoa. Me perdoa, porque tantas coisas roubam o seu lugar na minha vida. Me perdoa, porque tantas coisas nos tiram desse lugar aonde o Senhor já nos colocou como filhos, não precisando temer. E eu amo, porque quando a gente vê a valentia de um homem que, independente das circunstâncias, quando tudo estava contra ele, ele não desistiu. Ele não abalou, ele não colocou o pé dele fora daquilo que ele acreditava que era a verdade que está contida na palavra do Senhor. Ou não é que contém, é que é a palavra do Senhor. E sabe, eu saí, daí eu falei assim: nossa, como pode um filme mexer? Mas depois eu falei: Senhor, obrigada porque um filme mexe comigo. Obrigada porque o meu coração ainda é humilde, transparente. E obrigada porque o meu coração, ele ainda entende que ele precisa mudar, que ele pode ir mais fundo na minha intimidade com o Senhor, que ele pode ir mais fundo naquilo que o Senhor fala. Obrigada, Deus, porque realmente eu posso entender que eu tenho um coração que é mau, um coração que tem a raiz humana, mas que quando a tua luz entra nele, quando o teu poder, o poder do Espírito Santo entra nele, nada me abala, nada me tira deste lugar. E desde então eu tenho pensado algumas coisas, tenho estado um pouco mais quieta e pensando. E o Senhor já tinha falado comigo sobre o que eu vou ministrar aqui. E nem sei também se vai ter muito a ver depois, enfim. Mas eu sempre costumo e continuo dizendo, e todas as vezes que eu subir aqui, vocês vão me ouvir falar. Sempre quando eu dou algo, quando eu venho compartilhar com a igreja aquilo que Deus falou comigo, primeiro Deus tratou no meu coração. E nesses dias, e principalmente após ter assistido esse filme, falei: Senhor, nós precisamos como igreja entender de uma vez por todas o nosso lugar de filhos. Nós precisamos entender de uma vez por todas o nosso lugar de filiação, daquilo que o Senhor tem para nós. Às vezes agora eu vou falar aqui, né, a minha humanidade. Às vezes eu me prendo e às vezes eu olho para essas paredes aqui no reboco e eu fico tão chateada. Isso aqui não é nada, né? Às vezes nós temos aí, a gente tem visto tanta coisa, a gente tem visto um evangelho tão comercial, um evangelho onde é mais importante número de pessoas do que qualidade. Sabe, queridos, o meu maior desejo é que cada um de vocês que estejam sentados aí sejam melhor do que eu e do que o pastor Sandro. O meu desejo é que cada um de vocês saiba mais do que a gente sabe. O meu desejo genuíno é que cada um de vocês vá mais longe do que aonde a gente tem. Da onde a gente tem ido, porque assim a gente vai saber que a gente cumpriu aquilo que Deus tem para nós. E quando eu penso nisso, eu fico: Senhor, nos ajuda realmente a entender aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor quer compartilhar conosco a cada manhã. E sabe, queridos, a minha oração aqui pela manhã agora é: Senhor, não nos faça sair daqui, porque a coisa mais fácil que tem é nós entrarmos aqui no domingo, escutarmos uma palavra, nos emocionarmos e ela ir embora junto com a segunda-feira. E eu acredito que isso realmente não pode ser, porque não importa o que você esteja passando, o Senhor não nos abandona. E nessa manhã eu quero contar uma história. Quero contar uma história não, né? Ela já está na Bíblia, mas eu quero ler com vocês uma história que fala exatamente isso, sobre o não abandonar do Senhor.
Então, eu gostaria que vocês pudessem acompanhar comigo. No segundo livro de Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 16. Não, nós vamos ler. Espera aí. Desde o 11. Eu até já vou pedir aqui para o pessoal do louvor ficar meio atento. E antes de nós irmos para a palavra, eu quero pedir um favor também. Os volts, os nossos voluntários que servem aqui com tanto amor, com tanto carinho, que chegam mais de 1 hora antes, para que você possa ter um culto desse especial. Até ontem nós tivemos uma nova capacitação volts. Nós não pudemos estar aqui, mas levanta a mão você que esteve aqui, que fez a capacitação, glória a Deus, né? Obrigada aí, mais pessoas para vir aqui para a nossa equipe. Então, eu só quero pedir um favor, você que tem filho no Ministério Infantil, assim que acabar aqui a oração, você subir lá correndinho, pegar seu bebê, porque os voluntários ainda não cearam. Então, só lembre disso, amém? Então, vamos ler 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 11. Fala assim: Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: Chama esta sunamita. Chamando-a, ela se pôs diante do profeta. E esse dissera ao seu moço: Diz-lhe: Eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: Habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: Que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: Ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Disse Eliseu: Chama-a. Chamando a ele, ela se pôs à porta. 16. Disse-lhe o profeta: Por esse tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. E ela disse: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Senhor, nós queremos, Deus, realmente nos colocar, Deus, em tua presença mais uma vez, Senhor. Nós queremos, Senhor, nessa manhã glorificar, Senhor, o teu nome e declarar, Senhor, que não há outro Senhor que não seja ti. Nós declaramos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, que não há outro rei como Ele, e que Ele está acima de todo o céu, de todo o trono, e nós o colocamos nesse lugar, nessa manhã. E nós declaramos, Deus, que estamos, Senhor, com o coração aberto e disposto a receber da Tua palavra nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vocês viram ali que a partir da semana que vem nós vamos falar sobre família. E família fala sobre relacionamentos. E eu quero falar um pouquinho sobre essa mulher sunamita. Ela viveu algo que foi além do esperado. E nós vamos ver nessa história, aqui no decorrer dessa história, o que ela viveu. Essa mulher sunamita, ela era uma mulher generosa. Ela era uma mulher de posses, mas ela não podia ter filho. Mas ela honrava todos aqueles que passavam ali na sua cidade. Ela honrava aquelas pessoas a tudo quanto ela podia. Ela fazia aquilo, mas ela não queria nada em troca. Contanto que nós lemos ali, quando Eliseu perguntou para ela: o que eu posso fazer por você? E ela falou: não há nada, eu habito no meio do meu povo, está tudo bem comigo. Está tudo bem comigo.
E depois a gente vai vendo que ela realmente, ela foi tão hospitaleira que ela acabou por construir um quarto para que esse profeta pudesse estar lá toda vez, né, que ela estava. E ela estava ali, ela recebeu uma palavra, e a primeira coisa, vamos aqui, ó, primeira coisa que essa mulher fez quando ela recebeu essa palavra, ela aceitou de primeiro, que nós lemos? Não. Ela não aceitou de primeiro, né? Mas realmente Deus tinha para ela uma palavra. E sabe, queridos, muitas vezes Deus procura a lenha seca para colocar fogo. E Deus encontrou nessa mulher, na sunamita, a lenha seca e colocou fogo. Lá na cultura, né, judaica, eu queria só compartilhar aqui com vocês bem rapidinho uma coisa. Na cultura judaica, as profecias de um verdadeiro profeta do Senhor, elas poderiam ser absolutas ou condicionais, dependendo da natureza da mensagem. Então vamos ver, uma profecia absoluta eram promessas ou declarações que Deus determinava cumprir, independente da resposta humana. Aí nós temos isso assim, um exemplo lá em Isaías 9:6, que fala sobre a vinda do Messias, né? Essas palavras, elas eram irrevogáveis e faziam parte do plano soberano de Deus. Depois nós tínhamos as profecias condicionais. Eu não vou me deter muito nisso daqui, porque é um assunto para um outro dia, que a gente pode estudar junto sobre isso. Mas algumas profecias, elas vinham, principalmente aquelas que traziam juízo sobre a casa de alguém, juízo sobre uma nação, né? Elas geralmente estavam, elas estavam condicionadas à resposta do povo, como está escrito lá em Jeremias 18, 7-10, né? Que diz, que o Senhor fala, eu vou destruir, mas se o meu povo, que me ama, orar a mim, buscar a mim de todo o coração, eu posso mudar o meu coração. Então Deus também pode, isso é uma profecia condicional. Quando Deus falou para Jonas ir lá, que ia destruir Nínive, né? Ele mudou também essa profecia, por quê? Porque o povo se levantou. Então existiam profecias que eram condicionais e outras que não eram condicionais. Muitas vezes as profecias não vinham se, como nós estudamos esses dias aqui, que ele falou ao rei Ezequias, né? Arruma a sua casa, põe em ordem a sua casa. Então às vezes ela não era um se, mas ela realmente tinha coisas envolvidas, aonde realmente a pessoa precisaria fazer algo. Mas a mulher sunamita, ela recebeu uma palavra, uma promessa que não condicionava ela. Ali, nos versículos, deixa eu abrir aqui. 16, diz assim, disse-lhe o profeta, por esse tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. Aí no 17 está escrito, concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Então nós vemos aqui que a mulher sunamita, ela tinha uma palavra que era independente da situação dela. Não tinha um se, esse porém, mas ela tinha essa palavra. E essa mulher, ela serviu com amor, sem esperar retorno nenhum. Quando ela fala ali no texto, ela fala, meu Senhor, não minta a sua serva. Eu acredito, né, nos dias de hoje, eu falo assim, olha, eu coloquei aqui, eu te sirvo. Todas as vezes que você passa aqui, eu faço o melhor lanche, o melhor, sei lá, se era pequeno almoço, né? Eu faço o melhor que eu tenho, mas eu não quero nada em troca, eu sirvo por amor. Eu sirvo por amor, eu não preciso nada disso, né? Mas, sabe, queridas, muitas vezes
o nosso serviço, além de ser visto pelos homens, ele é visto por Deus. Então nós não devemos deixar de servir a casa do Senhor, ou nós não devemos deixar de servir ao próximo, porque nós estamos servindo ao Senhor. E ela servia e todas as vezes, isso começou assim, ó, um dia ele passou e ela falou: olha, entra aqui na minha casa, eu vou fazer uma boa refeição para você e para o seu servo comer. E ele entrou e depois, e isso acabou se tornando, né, uma constante. Todas as vezes que ele passava por Sunem, ele entrava na casa para se alimentar. E ali foi criando um relacionamento. Queridos, vocês sabem, quem estuda a palavra, quem já leu, que profeta não é um amorzinho de pessoa, né, gente? Vamos falar a verdade. Profeta é... Nós costumávamos falar lá no interior do Paraná, uma porta, né? Então, ela foi construindo com esse homem e com o seu servo, ela e o seu marido, eles foram construindo esse relacionamento de intimidade, esse relacionamento de toda vez que passava ali, ele podia entrar ali na casa, né? E começou a criar um relacionamento sólido, um relacionamento sadio, aonde não tinha esse negócio de troca, eu quero isso, eu preciso daquilo. Não, sempre ele estava lá e se alimentando, né? Era um relacionamento salutar, era um relacionamento de intimidade, né? Sabe, queridos, e um relacionamento de intimidade, nós precisamos tomar cuidado com quem nós criamos um relacionamento de intimidade, ou um relacionamento de mão única. Porque muitas vezes, quando você dá algo para alguém, depois é difícil para você tirar. Vamos pegar aqui exemplo do jovem. Jovem, se você namora, né? Se você der um pouco de intimidade, né, para o seu namorado ou para a sua namorada, enfim, depois para você tomar aquilo, você vai ter que esforçar para não ter mais a intimidade. Estão entendendo, né, o que eu estou dizendo? Agora, outra coisa também, muitas vezes a gente precisa colocar limites em relacionamentos. Se uma pessoa grita com você, você precisa chegar para essa pessoa e colocar essa pessoa no lugar dela. Por quê? Porque a maneira que você tolera como a pessoa vai falar com você vai ser um exemplo para todos os outros. E eu tenho uma frase que eu costumo dizer que é assim: né? Agora me fugiu, gente. Me ajuda, meu Deus. Como é que é? Todo comportamento tolerado se torna um padrão. Obrigada. Então, se você dá intimidade para alguém falar com você de uma forma que você não gosta, se você deu essa intimidade para a pessoa, depois, para você retomar isso, vai ser muito difícil. Então, nós temos que tomar cuidados e começar a construir relacionamentos saudáveis. E era assim que essa sunamita, ela começou, então, realmente a ter esse relacionamento com esse homem. Aí, lá no versículo 9, 10, a gente diz assim: ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamo-nos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, se retirará para ali. Então vejam bem, essa mulher, ela até então, ela estava construindo esse relacionamento. E ela, nesse relacionamento, ela percebeu
que Eliseu era um homem de Deus. E junto com o seu marido, vejam aqui, vou trazer aqui uma dica, num relacionamento junto, ela chamou o seu marido e juntos eles resolveram fazer esse quarto, ou seja, o relacionamento dessa mulher sunamita não era só entre ela e o profeta Eliseu, era entre ela e a sua casa. Então vamos fazer, não é eu vou fazer. Porque quando nós somos casados, é assim que a gente se comporta. Podemos fazer? Vamos fazer juntos? Então ela era uma expertise em relacionamentos, essa mulher. Então ela chamou e ela foi lá e ela fez. E ela não pediu nada, né? Ela não pediu nada para esse servo de Deus, mesmo ela crendo que ele era homem de Deus. E eu falo, às vezes eu estava ali conversando com o Sandro e falei assim, gente, tanta gente já devia ter passado na casa dessa mulher rica. E tanta gente já devia ter falado tanta coisa para ela que ela estava, por aqui. De palavras proféticas vindo da boca humana. Ela já devia estar por aqui, de tanta gente, porque ela tratava bem, que tinha que dizer alguma coisa. E eu costumo dizer lá em casa, nem sempre a gente tem que ter opinião para tudo, gente. Você não tem que ter opinião para tudo, você não sabe ficar quieto. Que às vezes você em silêncio é um poeta. A gente precisa realmente aprender. Mas vamos continuar aqui, vamos lá. Mas Deus estava vendo tudo isso. E Deus estava ali, preparando através do profeta Eliseu uma surpresa para essa mulher. Porque ela o honrava em silêncio, ela não pedia nada, ela não fazia estardalhaço, ela não saía por aí falando. Eu acho que se tivesse o WhatsApp ou o Instagram, eu acho que ela não sairia falando, gente, olha aqui o que eu fiz para o homem de Deus. Eu acho que ela não faria isso, né? Porque ela tinha um equilíbrio emocional, como nós vamos ver aqui para frente. Enfim, ela serviu dessa forma, né? Ela deveria receber muito bem para ele querer voltar todas as vezes que ele passava na casa dela. E junto com o seu marido resolveu então fazer o quarto sem emocionalidade, sem emoções, com a razão. Vejo que ele é um homem de Deus, ele precisa descansar. Então vamos ali construir esse quarto para ele. E ok, e pronto. E ele veio. Aí, vejam bem, ela fez tudo isso, né? E lá no versículo 13 ao 16, ele fala para Geazi, essa mulher tem tratado a gente tão bem. O que será que eu posso fazer por ela? Vai lá e pergunta a ela, né? O que? Será que ela quer que eu fale ao favor dela, ao rei, ao comandante? Será que ela quer que eu fale com alguém importante a favor dela? Né? Por quê? Porque ele estava, gente, eu assim fico pensando, Eliseu, né, no seu jeito profeta de ser, um dia ele simplesmente estava lá, falando assim, eu preciso fazer isso com ela. Por quê? Porque ela tem sido boa para comigo. Então, um relacionamento saudável, ele dá e recebe. É um relacionamento assim, e foi isso que eles tinham estabelecido. Um relacionamento de intimidade saudável. Mas até então ele não sabia que essa mulher não podia gerar filhos. Quer dizer, que o marido não podia. Não sabia disso. E foi então o servo dele que descobriu. Talvez ela já estava tão cansada de sonhar. Talvez a promessa de ter um filho já era algo assim, olha, que ela já tinha esquecido, né? Mas Deus nunca esquece da gente. Porque o tempo de Deus não depende nem do meu e nem do seu calendário.
Deus não esquece daquilo que para nós é importante. Principalmente quando nós vamos criando com Ele esse relacionamento. Principalmente quando nós criamos com Ele esse relacionamento. Então, vejam bem, queridos, quando Eliseu perguntou para ela, mulher, precisa de alguma coisa? Ela fala, não, está tudo bem comigo. Gente, fala sério, que mulher mais bem resolvida. Está tudo bem comigo, eu estou feliz por habitar no meio do meu povo. Eu não tenho filhos, mas eu não reclamei que eu não tenho filho. Está tudo bem, eu não preciso de mais nada. Nós começamos a ver que essa maturidade que essa mulher sunamita construiu, ela construiu no relacionamento dela com Deus. Ela não foi emocional no relacionamento de receber um profeta, porque, queridos, naquela época, o profeta era o profeta. Quando ela chegou e falou assim, vamos ajudá-lo e fazer a ele um quarto para que ele descanse. Ela estava ali, ó, plena. Marido, vamos fazer isso para esse homem? Depois chega ele e pergunta, o que você quer? Está tudo bem comigo. Ela era uma mulher que eu acredito que ela conseguiu viver aquele versículo que é, ame ao Senhor Deus. Pode falar, gente. E ao seu próximo como a si. Eu acredito que essa mulher se amava. Eu acredito que ela estava tão bem resolvida que ela falou, eu não preciso de nada. Tá muito bem aqui, tá tudo bem. O Senhor não me deu filhos, mas amém. Não, isso aqui não é um peso no meu coração. Isso não é uma ferida na minha alma. Eu estou bem. E enfim. Então, mas Deus sabia, e Eliseu sabia, e Eliseu começou a pensar, eu fico imaginando Eliseu lá na cama dele, deitado, falando, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer, até que Geazi veio e falou para ele, ela não tem um filho, então ele falou, então é isso, você terá um filho. Ela falou, não minta para mim, eu não quero isso, eu não estou pedindo isso, não precisa, mas enfim, ela recebeu. Porque Deus age na nossa vida quando a gente menos espera. Quando nós criamos essa maturidade de relacionamento. E por isso que eu comecei a falar no começo do filme. Que tudo isso tem a ver quando nós criamos esse relacionamento de maturidade com o Senhor. Nós podemos crer que Ele não está a esquecer do que mais nós precisamos. Ele não está a esquecer daquilo que você precisa, da tua necessidade. Mas continue a servir com alegria. Continue a servir, independente se Ele vai te dar algo ou não. O sirva porque você o ama e porque você sabe que Ele é o seu Deus. Quando nós entendermos isso, que nós não precisamos ter medo, nós não precisamos ficar abalados por uma má notícia, porque Ele está cuidando de nós. Foi exatamente isso. Então Eliseu, ele profetizou e abençoou. Sabe, queridos, queridas, talvez hoje você não esteja bem consigo mesmo. Talvez hoje você esteja tão cansado de esperar algo. Talvez você já esteja tão cansado de ficar orando a mesma coisa. Talvez o cansaço da espera te roubou a esperança. Mas eu estou aqui nessa manhã para dizer, Deus vai te surpreender. Você pode viver além do esperado. Queridos, ela pediu um filho para o profeta. Pediu?
Mas ela teve. Claro que não tem mais história. Vamos para frente. Mas eu estou com tempo, gente. Vamos lá. Surpreende. Aí, Deus tem mais. Às vezes a gente pensa assim, mas Deus me deu isso, então agora a bênção é o começo. Agora vamos ler então comigo, ali ainda no 2 Reis, capítulo 4, do 18 ao 37. Vamos lá. Então, essa mulher construiu relacionamento com o profeta, ela não pediu nada, ela era uma mulher extremamente de bem com ela mesma, que sabia quem o Senhor era, não pediu, o profeta então deu um filho a ela. Creio eu que ela ficou muito feliz. E lá no versículo 18 diz: tendo crescido o menino, olha lá, saiu aqui da minha Bíblia. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai: ai a minha cabeça. Calma aí que eu vou dizer igual está na Bíblia, né? Porque quando está na Bíblia a gente tem que... Ai minha cabeça. O menino falou para o pai. Então o pai, né, falou para o moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentados até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Chamou ao seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festas de lua nova, nem sábado. E ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, vai, não te detenhas no caminho, só vai. Senão, quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus no Monte Carmelo. Aqui tem algumas coisas que eu quero falar, vou ler só aqui, mas esse aqui. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e dize-lhe: vai tudo bem consigo? Com teu marido? Com o teu menino? E ela respondeu: tudo bem. Deus deu, né? Agora, amados, eu vou dizer uma coisa: aquilo que Deus dá, Ele também sustenta, e se for preciso, Ele ressuscita. Vou repetir: aquilo que Deus dá, Ele sustenta, e se for preciso, Ele ressuscita. E então, essa sunamita, ela foi lá e o filho da promessa morreu. E ela podia falar: eu não pedi, eu falei para o profeta, eu não quero, não me minta. O que essa mulher fez? Mais uma vez, eu vejo como ela era uma pessoa emocionalmente equilibrada. Uma pessoa que sabia a quem ela servia. Ela simplesmente colocou o filho no quarto. Ela não enterrou o filho. Ela não enterrou a promessa. Ela colocou aquele filho no quarto. E então ela correu para onde? Ela correu para a fonte. Geazi chegou e falou assim: te vai tudo bem, mas ela sabia que ela não precisava do servo, porque ela tinha intimidade com o homem de Deus. Ela não se deteve, ela não ficou lá: ai, Geazi, o meu filho morreu. Ela falou: tá tudo bem, cadê Eliseu? E nós podemos ver aqui na história que esse menino, ele já devia ter seus 12, 13 anos, porque era quando, na cultura judaica, os meninos podiam sair com os seus pais.
Aonde que ela sustentou esse menino? Vamos ler de novo lá. Ele o tomou e o levou a sua mãe, sobre cujos joelhos. Aonde que essa mãe sustentou a morte da promessa? Nos joelhos. Muitas vezes nós não temos sustentado as promessas de Deus no joelho. Muitas vezes nós não temos nos trancado no nosso quarto e nos ajoelhado e criando uma intimidade com o Senhor para não perder aquilo que a gente já tem, ou para não conquistar aquilo que a gente quer conquistar e não conquista. Nós desistimos rápido demais das promessas de Deus. Nós temos tantas promessas do Senhor que diz que nós não estamos sozinhos. Nós temos promessas do Senhor falando que os filhos dele não serão humilhados. Mas nós não temos criado um relacionamento de intimidade. Um relacionamento de intimidade não se constrói só no domingo. Um relacionamento de intimidade não se constrói só no dia de um GC. Isso para quem vai em GC, quem consegue. Essa mulher, ela sustentou no joelho. Antes dela ir, ela não enterrou. E ela pegou esse menino e ela colocou então na cama e ela foi atrás de Eliseu. E sabe, ela não chegou para Geazi, como eu falei, e falou para ele: Geazi, meu filho morreu. Eu falei que não queria, não. Ela falou: tá tudo bem. Ela contou para o marido dela que o filho tinha morrido? Porque essa mulher, ela sabia a quem ela devia recorrer. Sabe, queridos, às vezes, isso aqui não estou dando nada a ninguém, e às vezes até eu. Às vezes, o Facebook sabe de uma má notícia antes de Deus. Às vezes o teu Instagram sabe de uma má notícia antes de você ter fechado a porta do teu quarto e ter orado. Queridos, nós precisamos voltar a viver isso. Nós precisamos voltar a viver isso aqui, que essa sunamita viveu, além do esperado. Porque o esperado era ela ter tido o seu bebê e tudo muito bem. Glória a Deus, aleluia. Mas aí não, ele morre. E então ela chega diante de Eliseu. E aí sim essa mulher desaba. Aí sim. Aí ela chora no lugar certo. Aí ela chora. Aí ela fala: Senhor, meu filho, aquele que o Senhor me deu, morreu. Ele não vive mais. Porque ela colocou para fora, porque nós precisamos rasgar o nosso coração. Nós precisamos colocar para fora as nossas dores, as nossas mágoas, mas nós precisamos colocar isso no lugar correto. E ela tinha intimidade com o homem de Deus para fazer isso. Ele era um amigo. E sabe como a gente pode ver que ele era um amigo dela? Porque quando ele olhou lá de longe, ele falou para Geazi: lá vem a sunamita. Tem alguma coisa que não vai bem. Há algo que não vai bem. E Geazi até tentou tirar ela. Ele falou: deixa ela vir comigo. Deus não me falou nada dessa situação. Deixa ela vir. Que amigo sabe só de olhar no olho de longe
que você não está bem. É só com quem você tem intimidade. E essa intimidade, esse relacionamento, nós precisamos desenvolver com Deus. Porque não é outra pessoa que vai resolver pela raiz o que você precisa. Não há ser humano que vá resolver dores emocionais que você precisa. Não há ser humano que vá abrir a porta de um trabalho novo que você precisa. Se não for a mão do teu Senhor te abençoando antes. Ali, queridos, era realmente um nível de intimidade extremo. Era um amigo com quem ela sentava à mesa, com quem ela comia, com quem ela ria. E ela era assim, e assim está, sabe, queridos, a nossa intimidade com Deus e com a palavra do Senhor. Ela nos faz aptos para discernir a intenção das pessoas ao nosso redor. A intimidade com Deus e a intimidade com a palavra vai te fazer apto para discernir quem tem que estar do teu lado e quem não tem que estar. Para quem você tem que contar e para quem você não tem que contar as coisas. E ela então, ela não perde tempo, ela vai direto na fonte. Mas ela não se desesperou porque o filho morreu. Porque ela correu direto para a presença de Eliseu. Ela correu para a presença de Eliseu. E sabe, nesses dias todos, e assistindo esse filme, eu tenho me lembrado de tantos amigas que passaram por cancro, que passaram por situações tão complicadas, e sempre tinham um sorriso no rosto, falando, Deus está no controle. Uma Deus levou, deixando as meninas lindas. Mas o Senhor falou a ela, eu vou te dar uns anos para você curtir suas filhas. E nunca ouvi aquela mulher reclamar. Você viu, Sandro? Nunca. Uma jovem. Porque ela sabia aonde ela tinha que correr. Ela sabia qual era a fonte de intimidade dela. Então, se hoje talvez você está aqui, parece que algo morreu, parece que há uma desesperança, não se desespere, mas realmente corra para a presença daquele que pode te restaurar. Corra para a presença daquele que pode ressuscitar. Ore, querido, peça maturidade para você correr para a fonte. Crie intimidade com o Senhor. Amém? Mas aí, a história dessa mulher não parou por aí. E só até aqui, a gente já pode ver um Deus maravilhoso. Um Deus que faz além. Eu vou pegar aqui os pontos que eu não falei. Um Deus que a nossa fidelidade chama a atenção do Senhor. Um Deus que faz com que a promessa dele venha no tempo certo para a nossa vida. Um Deus onde a bênção é só o começo de tudo aquilo que Ele ainda quer nos dar. Mas Deus faz além do esperado, quando realmente nós construímos esse relacionamento com Ele. Quando realmente nós entendemos que aquilo que nos distrai, como ali no caso de Geazi, que parou ela, o marido que queria saber, ela não parou. Ela não se importou com as distrações. Ela foi direto na fonte. Então vamos ler agora em 2 Reis, do capítulo 8. Nós vamos avançar um pouquinho,
2 Reis, capítulo 8. Segunda Reis, capítulo 8, nós vamos ler. Acho que até o 6, vamos lá. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com os da tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Então veja bem. A mulher que teve o milagre, a mulher fiel, passou ou não passou por dificuldade? Sim ou não? Então Eliseu, eles continuaram. Você pode ver aqui que eles continuaram o relacionamento? Então, Eliseu chega e fala assim: olha, pega você e tua casa e vai para onde você puder morar, porque Deus chamou a fome. Todos passarão por isso. Todos passarão por isso. Mas eu estou lhe avisando. E ela mais uma vez a palavra obediência. A obediência abre portas. Enfim, vamos continuar. Ao cabo dos 7 anos, terminou a guerra, a mulher foi embora, ela era rica, só que quando a guerra acontece, ou seja, quando é um sistema monárquico, a quem pertence tudo? Ao rei. Então, ele ficou cuidando de tudo. Então, essa mulher foi, 7 anos se passaram, ela foi para a terra dos filisteus, e aí ela voltou. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Presta atenção agora no versículo 4. Eu já começo a me empolgar, ainda bem que eu sou um pouquinho contida, senão eu já estava aqui pulando. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: me conta, peço-te, conta-me todas as grandes coisas que Eliseu fez. Geazi, me conta tudo que Eliseu fez. Vamos lá. Contava então Geazi ao rei como Eliseu restaurava a vida de um morto. Checalacatá. E Eliseu estava lá? Não estava lá. Mas Geazi estava lá. E estava lá na frente do rei, contando tudo que Eliseu tinha feito. E falava: rei, Eliseu ressuscitou um morto. A mulher não podia ter filho. E aí Eliseu foi lá e falou para ela que ela ia ter um filho. E sabe o que aconteceu? O menino morreu. Aí sabe o que aconteceu? O meu bordão falhou. Geazi contando, né? O meu bordão falhou. Mas Eliseu ressuscitou o menino. E o rei estava lá, exaltando. O pessoal do louvor pode vir já. E o pessoal estava lá, e ele contando então como Eliseu tinha restaurado, né, a vida desse filho. Quando a mulher, cujo filho... Calma aí, vamos ler lá, que até me perdi aqui no negócio. Aonde que eu estava lendo? Está lá. Eu me perco, eu fico empolgada, eu me perco. Então, contava... Aí, veja aqui, vamos ler junto. Contava ele ao rei como Eliseu restaurava a vida de um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então Geazi disse: ó rei meu senhor, esta é a mulher. Gente, como vocês não sabem?
Gente, Eliseu não estava lá para contar. Mas Geazi estava lá para dizer: olha, é essa mulher que Eliseu ressuscitou o filho. É essa mulher. E o profeta continuou a contar, dizendo tudo para ela. E sabe, queridos, Eliseu não estava com ela, mas Deus estava naquele lugar. Muitas vezes a tua melhor conexão, muitas vezes, sabe, a pessoa que você acha assim que está ali não vai estar presente. Às vezes assim, o seu melhor relacionamento não vai estar presente na hora da angústia, não vai estar presente na hora da tua maior dificuldade, mas Deus está presente aonde nenhum outro homem pode estar. Ele estava lá o tempo todo. Os homens não serão capazes de resolver os seus problemas, porque talvez ele não consiga, ele não esteja lá. Então, Eliseu não estava lá para intervir a favor da mulher sunamita, mas Deus estava. Eu não sei, queridos, e aí nós podemos realmente falar: tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Você pode declarar isso nessa manhã? Tudo. Queridos, eu não sei você, mas Deus fez essa mulher viver muito além do esperado. E sabe, quando eu e você aprendermos e entendermos que a Bíblia não diz respeito a nós, mas diz respeito a Ele, diz respeito a Jesus, nós vamos parar de perder tempo com distrações. Quando nós entendemos que a palavra diz respeito ao que Ele pode fazer, não ao que eu posso fazer ou ao que você pode fazer, mas ao que Ele pode fazer, nós realmente entenderemos que nós viveremos além das promessas que nós já temos. E eu não sei você nessa manhã, se você quer viver além do esperado, mas eu quero. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé. Eu não sei se você realmente quer viver nesse nível aqui, superficial, ou se você quer ir profundo em Deus, como essa mulher foi, e saber que quando Deus faz para um deles, Ele vai estar lá para intervir, mesmo que não haja ninguém, mesmo que você esteja sozinho, Ele estará lá. Ele estará lá. A história dessa mulher sunamita nos ensina que Deus apenas não vê, Ele nos recompensa. E muitas vezes, quando nós realmente criamos essa intimidade com Ele, Ele nos dá o que nós nem ousamos pedir. Ele nos dá além. Ele nos dá além. Querido, se você realmente tem servido ao Senhor com fidelidade, se você realmente tem buscado desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus, saiba, Ele ainda tem promessas escondidas para te revelar. Agora, se você tem uma palavra
na tua vida que é condicional, como eu falei no começo, que não é uma palavra, não é uma profecia absoluta e precisa de um posicionamento teu, não demore para fazer. Não demore para fazer. A palavra é sobre quem Jesus é. E Ele é o Todo-Poderoso para realizar infinitamente mais do que pensamos ou do que pedimos. Mas se Ele pediu para você o término de alguma coisa, se Ele tem pedido para você finalizações necessárias para você crescer, e você não tem conseguido entregar, se Ele tem pedido para você relacionamentos e você não tem conseguido entregar, se Ele tem pedido para você vícios que você não tem conseguido entregar, e você não vive a promessa que Ele tem para você, saiba, Ele tem além do que você espera. Mas se você tem um sim, não demore para corresponder ao Senhor. Não espere o dia mau chegar. Não espere o próximo apagão acontecer. Não espere o decreto do rei Dário declarando que você não pode mais orar ao teu Senhor. Conserta hoje o que você precisa consertar. Porque o que Ele quer fazer na minha e na tua vida é o que Ele fez na vida dessa mulher sunamita. E Ele quer dar a você aquilo que você nem ousa pedir, mas Ele sabe. E nessa manhã, queridos, eu não sei você, mas eu sinto um espírito de rendição da parte do Senhor. Se você quiser sair do seu lugar, se você quiser se ajoelhar, mas não deixe nessa manhã de criar um relacionamento de intimidade tão grande com o teu amado, que só de olhar para o teu olho Ele já sabe. Ele já sabe do que você precisa. Não deixe nessa manhã de realmente declarar que você quer viver o extraordinário do Senhor. Comece a falar com Ele nessa hora. Esqueça as distrações, querido, com todo respeito. Nós não temos um Deus católico que precisamos ir a alguém para depois alguém. Ele está aqui. Ele está aqui e Ele só está esperando que você se coloque na mesma condição que essa mulher se colocou. Ele só está esperando um posicionamento de quebrantamento, um posicionamento de contentamento com aquilo que Ele já tem te dado. Eu quero chamar aqui na frente agora todos vocês que estão com alguma coisa que ainda não conseguiram resolver, que você tem falado: Senhor, eu já tenho cansado de orar e as coisas não acontecem. Eu quero chamar aqui na frente rapidamente, porque como eu falei, isso é entre você e Jesus. Se você quer viver o além, vem aqui na frente que nós vamos clamar por isso. Se você quer viver o além daquilo que Deus fala, eu gostaria de chamar você aqui na frente. Porque sabe, queridos, há tantas histórias paradas aqui nessa cadeira. Nessas cadeiras há tantas histórias que não vão para frente. E o Senhor me fala: há tantos papéis que não saem da mesa
tem sido sustentado em oração. Há tantos ministérios que estão travados porque não desenvolvem uma vida totalmente voltada a Ele. O Senhor me mostra que há carros aqui, que tem pessoas que querem e não conseguem, porque, queridos, as distrações têm falado mais alto. Mas nessa manhã, você vai declarar que você não vai mais parar na frente de nenhum Geazi. Você não vai mais parar na frente de nenhuma distração, porque você tem a fonte que é o Senhor. Você tem a fonte. O Senhor me fala aqui de pessoas que têm tentado, pensado em tirar a sua própria vida por frustrações. Deus quer fazer tanto mais na sua vida. O Senhor me mostra aqui que tem pais que têm orado por filhos que estão nas drogas, mas não morreram. O Senhor tem me falado aqui que tem pessoas que estão orando por enfermidade, mas estão vivos. Enquanto a vida, Deus pode fazer, Deus pode restaurar. Não há impossível para Ele. Comece a clamar a esse Deus. Levanta a sua mão o mais alto que você puder. Ninguém orou pela sunamita. Ela foi até o Senhor. Ela foi até Eliseu e se colocou diante dele de joelhos, chorando e clamando. Está na hora de você clamar por uma mudança radical. Uma mudança, Senhor, total. Shekalarababaia cantaria calarabaxorias. Shekalarababaia cantaria em teu nome. Basta uma palavra tua, uma palavra. Queridos, eu gostaria que você agora, num sinal realmente assim, olha, de vitória, agora você vai levantar a tua mão e você vai começar a cantar o mais alto que você puder. Basta uma palavra sua. Basta uma palavra. Começa a declarar isso. Basta uma palavra e os cegos verão. Apenas uma palavra tua e tudo mudará. Se pedimos em teu nome, basta uma palavra e os mortos viverão. Basta uma palavra e quem cegos verão. Apenas uma palavra tua e tudo mudará. Se pedimos. Sim, Deus, nessa manhã nós declaramos, Deus, que foi liberada uma palavra sua sobre a tua igreja, uma palavra de vida, uma palavra de ressuscitação, uma palavra, Senhor, de milagre, aonde os teus filhos viverão além do esperado. A palavra foi liberada, toda depressão foi calada, todo espírito de morte caiu por terra, toda doença no nome de Jesus. E nós declaramos, Senhor, que porque o teu nome é poderoso e nós demos uma palavra, nós cremos, tudo mudará. Tudo mudará. Você pode declarar isso? Tudo já mudou. Tudo já mudou. Comece a declarar: tudo já mudou. No seu nome, Jesus. Tudo mudou. Porque não há outro nome como o teu. Não há outro nome. Tu és santo, santo, santo e poderoso.
Você pode somente declarar mais um minuto. Jesus, Jesus. Santo, santo. Santo, santo. O teu nome, Jesus. Passeia, Senhor, entre o teu povo. Passeia, Senhor, agora, Pai.